Olá, boa noite. Este é o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 4 de maio. Ministro Marco Aurélio propõe que plenário do Supremo julgue pedidos urgentes contra atos de outros poderes da República. A proposta foi encaminhada à Comissão de Regimento do Tribunal. Este é um dos destaques de hoje e você vai ver também. Procurador-Geral da República pede ao Supremo que Polícia Federal ouça 3 ministros, 1 deputada e 6 delegados citados pelo ex-ministro Sérgio Moro. Procurador Augusto Aras também pede que sejam investigadas agressões contra jornalistas em ato de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. O plenário virtual do Supremo já tem maioria para derrubar normas que restringem doações de sangue por homossexuais. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo para que autoridades sejam ouvidas em inquérito que apura declarações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. As suspeitas são de suposta interferência política da Presidência da República na Polícia Federal. Na lista de depoimentos estão os ministros Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional e Braga Neto, da Casa Civil. Também na lista estão 6 delegados da Polícia Federal e a deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo. A PGR pediu ainda vídeo de reunião do presidente Jair Bolsonaro com ministros e presidentes de bancos públicos no Palácio do Planalto no último dia 22. O pedido da PGR será analisado pelo ministro Celso de Mello, relator do inquérito no STF. E o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, solicitou ao Ministério Público do Distrito Federal a apuração das agressões sofridas por jornalistas. O episódio ocorreu durante ato promovido por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro neste fim de semana. Em ofício enviado à Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Fabiana Costa Barreto, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, lembrou que as agressões aos jornalistas ocorreram no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Os profissionais foram atacados por simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro enquanto faziam a cobertura jornalística do ato realizado no último domingo na Praça dos Três Poderes, aqui em Brasília, e com a presença do presidente Jair Bolsonaro na rampa e em área restrita do Palácio do Planalto. Os manifestantes apoiavam as políticas do Poder Executivo e pediam o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. O procurador Augusto Aras se referiu às agressões aos jornalistas como de elevada gravidade, considerada a dimensão constitucional da liberdade de imprensa, elemento integrante fundamental do Estado Democrático de Direito. Ele pediu a apuração dos fatos e a responsabilização criminal dos autores das agressões. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, propôs hoje que o plenário da Corte julgue pedidos urgentes contra atos de outros poderes da República. A proposta de alteração do regimento foi enviada por ofício para o presidente da Corte, o ministro Dias Toffoli, que já enviou para a Comissão de Regimento Interno do STF com a maior celeridade possível. A comissão é presidida pelo ministro Luiz Fux. Na proposta, o ministro Marco Aurélio explica que as questões de maior relevância são discutidas em plenário e que, neste contexto, se inclui a análise de atos dos outros poderes. Diante da possibilidade de um dos integrantes do Supremo, monocraticamente, poder suspender ato praticado por dirigente de outro poder, Marco Aurélio pede a alteração do regimento para que os pedidos urgentes sejam de competência do plenário do STF. Mais de 100 processos estão na pauta de julgamentos do plenário virtual do STF nesta semana. Uma das ações em análise questiona restrições à doação de sangue por gays. Sobre isso, a gente conversa agora com Karina Zoccoloto, nossa consultora jurídica. Boa noite, Karina. Olá, boa noite. Exatamente, uma ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta em junho de 2016 pelo Partido Socialista Brasileiro e que questiona a portaria do Ministério da Saúde e uma resolução conjunta da Anvisa que proibiram que homens homossexuais pudessem efetuar doação de sangue no prazo de 12 meses contados da última relação sexual, ou seja, exige um prazo de 12 meses de abstinência sexual para que os homens homossexuais possam efetuar doações de sangue.
Segundo o partido, a norma viola diversos dispositivos constitucionais, como o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da isonomia, o princípio da proporcionalidade e impede ainda que eles pratiquem a solidariedade. O relator é o ministro Edson Fachin e o julgamento foi iniciado no plenário presencial, quando o ministro, em outubro de 2017, julgou a norma da Anvisa inconstitucional para afastar essa exigência discriminatória. Segundo o ministro Edson Fachin, estabelecer um grupo de risco com base na sua orientação sexual não se justifica. O julgamento, na ocasião, foi suspenso e retomado ainda em outubro de 2017, quando os ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Rosa Weber votaram no mesmo sentido do relator pela inconstitucionalidade da norma. Naquela ocasião, o ministro Alexandre de Moraes abriu uma divergência parcial. Entendeu também que o prazo de 12 meses é desproporcional, mas possibilitou que esses homens homossexuais possam fazer a doação de sangue desde que este sangue seja testado dentro de uma sorologia para que resguarde o receptor de possíveis doenças sexualmente transmissíveis. Julgamento suspenso, o ministro Gilmar Mendes pediu vista e foi retomado essa semana no plenário virtual em razão dessa pandemia causada pelo coronavírus. Ministro Gilmar Mendes já votou e votou no mesmo sentido do ministro relator Edson Fachin pela inconstitucionalidade da norma. Por enquanto, nós temos 5 votos pela inconstitucionalidade da norma, lembrando que precisam de 6 votos para que os seus efeitos sejam suspensos. Vamos aguardar, se esse julgamento for finalizado, a gente traz todos esses resultados aqui para você. Boa noite. E a partir deste mês, as sustentações orais para as sessões virtuais do Supremo Tribunal Federal devem ser enviadas exclusivamente pelo sistema de peticionamento eletrônico do tribunal. Quem explica para a gente é a repórter Viviane Novaes. A sustentação oral é feita durante um julgamento por advogados, pela Advocacia Geral da União, Procuradoria-Geral da República ou Defensoria Pública da União, por exemplo. Como agora as sessões do plenário e das turmas são por videoconferência, a sustentação oral, que pode ser gravada em vídeo ou áudio, deve ser enviada pelo sistema de peticionamento eletrônico, que fica disponível na página do Supremo na internet. O envio é parecido com o de outras petições nos processos, com protocolo de recebimento e registro no andamento processual. A sustentação oral fica disponível no sistema eletrônico durante o julgamento. O prazo máximo para o envio continua sendo de 48 horas antes do começo da sessão. Mais informações: www.stf.jus.br. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, publicou uma resolução estendendo o trabalho remoto dos servidores e criando um modelo de gestão para controle das atividades. As mudanças devem começar de forma experimental a partir do dia 1º de junho e se estender até janeiro do próximo ano. O trabalho remoto já era uma realidade no STF desde 2016 e foi regulamentada 2 anos depois pelo ministro Dias Toffoli. Com a pandemia, essa prática passou a ser adotada por mais de 80% dos servidores como forma de evitar o contágio por Covid-19. Por causa disso, a gestão do trabalho remoto tornou-se necessária e a nova resolução estabelece medidas de controle das tarefas, como realizar reuniões periódicas e definir formas de comunicação online. O trabalho demandado será acompanhado diariamente pelo gestor. Os secretários e responsáveis por setores devem informar até o dia 15 de maio quais servidores vão trabalhar remotamente. Estagiários e terceirizados também podem aderir ao serviço remoto, desde que a atividade seja compatível com este formato. E no próximo bloco, defensorias públicas garantem assistência jurídica durante a pandemia do novo coronavírus. Voltamos já. Justiça, na verdade, é você impor os limites das pessoas, saber o que ela deve fazer certo ou errado. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a empresa de São Paulo entregue ao estado de Mato Grosso 50 ventiladores pulmonares. O prazo é de 48 horas, sob pena de multa diária de R$100 mil. Na ação, o estado relata que a União requisitou em caráter compulsório
todos os ventiladores produzidos pela empresa, inclusive os adquiridos por Mato Grosso. Para o ministro, os equipamentos comprados pelo Estado constituem bens públicos que não podem ser objeto de requisição administrativa, salvo na vigência de estado de defesa ou de sítio, situações que não estão presentes no momento. E há pouco, o Ministério da Saúde divulgou mais uma atualização do novo coronavírus no Brasil. Já são 7.288 vítimas da doença no país. No total, são 105.222 casos confirmados de Covid-19. E ainda sobre esse tema, nós vamos atualizar os processos que já chegaram aqui no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver aqui agora, olha, nesse momento são 1.606 processos, sendo que desses, 1.446 já tiveram algum tipo de decisão. E eu digo nesse momento porque essa tela aqui é atualizada periodicamente, constantemente. E eu lembro que você, se quiser ter mais detalhes desse processo, é só acessar a página stf.jus.br e clicar no banner Painel de Ações Covid-19. Nessa época de pandemia, as defensorias públicas garantem assistência jurídica a pessoas que não têm condições de pagar um advogado na hora de buscar seus direitos. Veja na reportagem de Fernanda Porto. O atendimento online já existia, mas agora, neste período de pandemia, está sendo mais usado em todo o Brasil. E atualmente, quais são as principais demandas que eu estou recebendo? Sobretudo demandas na área de saúde, já que eu tenho uma atuação civil, cirurgias de urgência, internações em leitos de UTI, principalmente demandas por medicamentos, já que os tratamentos das pessoas não podem parar. Nós temos mantido plantão presencial e teleatendimento para as questões urgentes de saúde, desde consultas, como por exemplo as consultas oncológicas, não podem parar, o mesmo para exames e cirurgias, exemplo, cirurgias cardíacas, e até questões mais complexas e urgentes, como internações em UTI. Esses atendimentos garantimos o cumprimento de tutelas de urgência, sobretudo em saúde pública, para que hajam transferências de pacientes para leitos de UTI, cirurgias de urgência, medicamentos e exames necessários, sem que para isso o cidadão se desloque à instituição ou nela faça qualquer tipo de aglomeração. Apesar dos pedidos para leito de UTIs, exames e medicamentos para tratamento da Covid-19 serem os mais requisitados neste momento, os defensores públicos também estão atuando em outras áreas do direito. Muito trabalho vem sendo feito na proteção dos direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade. Negociação de contratos de empréstimo junto aos bancos, recomendação aos órgãos de saúde, Secretaria Municipal, Secretaria Estadual, há planos de saúde para manutenção de preços, não cancelamento de planos de saúde por atrasos no pagamento. Sabemos que as pessoas estão tendo dificuldade no pagamento para honrar seus compromissos. Qualquer pessoa pode procurar apoio jurídico nas defensorias públicas espalhadas por todo o Brasil, principalmente quem não pode pagar um advogado e nem os custos do processo. Para buscar atendimento, basta acessar o site ou ligar numa defensoria pública mais perto da sua casa. Pode entrar em contato que, na medida do possível, serão adotadas todas as providências pertinentes dentro das atribuições da Defensoria Pública. E na última sexta-feira, nós mostramos aqui a luta da Bernadette, filha do senhor Boaventura Avelino, que teve que recorrer à Justiça do Estado do Amazonas para conseguir um leito de UTI para o pai. Infelizmente, Avelino faleceu na noite da última sexta-feira por complicações da Covid-19. E a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal já contabiliza 222 casos de Covid-19 na penitenciária da Papuda. São 69 agentes penitenciários e 153 presos contaminados. Um policial está internado num hospital particular do Distrito Federal e a secretaria ainda não tem informação do quadro clínico atual do funcionário. 7 detentos estão no Hospital Regional da Asa Norte. Um deles tem comorbidade e necessita de cuidados especiais. Os demais apresentam sintomas moderados. A secretaria destaca ainda que os reeducandos que apresentarem um agravamento da doença vão ser levados para o Agarram. Os demais presos vão ser acompanhados na própria unidade prisional. Ministérios públicos de Sergipe entram com ação exigindo o fim de aglomerações nas agências da Caixa, que liberam o auxílio emergencial. Na ação, com o pedido de liminar, os ministérios públicos pedem que a Caixa Econômica Federal coloque à disposição da população funcionários para organizar as filas durante o horário de atendimento presencial nas agências. Além disso,
que garanta o distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas do lado de fora dos bancos. Outra medida é que a Caixa distribua senhas com hora marcada para atendimento e que seja feita uma triagem de pessoas na fila. Em época de pandemia do coronavírus, a Organização Mundial da Saúde pede que sejam evitadas as aglomerações e que a população permaneça em casa. Mas depois que o governo federal liberou o auxílio emergencial de R$ 600, várias pessoas têm ficado em frente às agências para sacar o dinheiro ou pedir informações. Os ministérios públicos pediram a fixação de multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento dessas normas. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça aumentou de 10 para R$ 50 mil a indenização por danos morais a ser paga à mãe de um adolescente infrator, morto em uma unidade socioeducativa no Acre. A mãe do jovem ajuizou a ação contra o Estado, pedindo indenização por danos materiais e morais pela morte do adolescente, que estava sob custódia estatal. O Tribunal de Justiça do Acre definiu o pagamento de R$ 10 mil por danos morais e também uma pensão mensal. Mas a mulher recorreu ao STJ, sustentando a necessidade de revisão deste valor. A relatoria do caso foi do ministro Francisco Falcão, que aumentou a indenização para R$ 50 mil. Segundo ele, a jurisprudência do STJ entende ser possível a revisão de valor indenizatório em situações bastante excepcionais como esta, em que o valor fixado pela Justiça Estadual foi irrisório. Todos os ministros da segunda turma seguiram o entendimento do relator. E no próximo bloco, o Superior Tribunal de Justiça determina que a audiência de custódia deve ser realizada no local onde ocorreu a prisão. E agora, no intervalo, você vai ver como um aplicativo está ajudando os oficiais de justiça da Bahia. É o novo episódio da série Aqui Tem Justiça. Não saia daí, eu volto já. Julgar todos de uma maneira igual, independente da questão da sexualidade, independente se a pessoa é rica, se ela é pobre. Eu acho que julgar é isso, é julgar de uma maneira igual a todos. O Superior Tribunal de Justiça estabelece que a audiência de custódia deve ser realizada no local onde ocorreu a prisão. Com a decisão, a terceira sessão do STJ acaba com a dúvida sobre qual seria o tribunal competente para audiência de custódia quando a prisão é feita em local diferente daquele onde o mandado foi expedido. O conflito surgiu quando a 4ª Vara Federal de Guarulhos, em São Paulo, decretou a prisão preventiva de um acusado. A ordem foi cumprida em Curitiba. Por isso, a Justiça Paulista pediu que a audiência de custódia fosse realizada na capital paranaense. Mas a juíza federal da 1ª Unidade de Apoio de Curitiba se declarou incompetente para conduzir a audiência e sugeriu que ela fosse realizada pelo juízo paulista por meio de videoconferência. O conflito de competência chegou ao STJ, onde a relatora da ação, ministra Laurita Vaz, explicou que uma das finalidades da audiência de custódia é verificar o cumprimento dos direitos e das garantias constitucionais da pessoa presa, o que justifica a realização da audiência pelo juízo da localidade em que se deu a prisão. Em relação à videoconferência, Laurita Vaz lembrou que não há previsão legal para fazer a audiência de custódia por videoconferência, mesmo se for conduzida pelo juízo que decretou a prisão. E em Sergipe, a ação na Justiça pede que empresas de construção civil suspendam as atividades durante o período de quarentena contra o coronavírus. De acordo com a Secretaria de Saúde, o setor possui mais de 9 mil trabalhadores formais, além de inúmeros informais. No documento, os ministérios públicos pedem que os trabalhadores da construção civil, incluindo estagiários e autônomos, sejam liberados para permanecer em casa durante esse período de quarentena. A exceção seria apenas em casos de obras de manutenção de hospitais e unidades de saúde, de serviços policiais e bombeiros, além de serviços considerados essenciais, como o reparo de danos estruturais. Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde de Sergipe, mais de 70% dos contaminados pela doença têm entre 20 e 59 anos, justamente a faixa que mais trabalha na construção civil. O Sindicato dos Rodoviários de Manaus vai ter que pagar R$ 50 mil de multa por hora de paralisação em greve realizada em 2017. A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho.
A paralisação dos profissionais do transporte coletivo urbano de Manaus durou 7 horas, mesmo depois de o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região determinar a manutenção do serviço. Inicialmente, o regional havia fixado multa no valor de R$100 mil para cada hora de descumprimento, mas ao aplicar o valor, o TRT reduziu a quantia para R$50 mil. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho após recurso do sindicato que representa os trabalhadores. O relator na sessão de dissídios coletivos do TST, ministro Ives Gandra, votou pela manutenção da multa. O ministro ressaltou que a paralisação impediu a prestação de serviço à sociedade. Lembrou ainda que o sindicato havia promovido pelo menos 3 paralisações naquele semestre, além de ter descumprido decisões judiciais. Por maioria, a SDC manteve a multa no valor de R$50 mil para cada hora de descumprimento. O valor total a ser pago pelo sindicato soma R$350 mil, que deverá ser doado a entidades filantrópicas sem fins lucrativos indicadas pelo TRT. Superior Tribunal de Justiça determina progressão de regime de uma presa com base no princípio da fraternidade. A mulher tem um filho de 4 anos. O ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, concedeu habeas corpus para assegurar a uma presa o direito de progredir para o regime semiaberto. A ré foi condenada a 10 anos de prisão em regime inicial fechado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O ministro tomou a decisão com base no artigo 112 da Lei de Execução Penal, no qual grávidas, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência têm direito à progressão de regime após cumprir 1/8 da pena. Além disso, o ministro também levou em consideração o princípio da fraternidade. O princípio da fraternidade, ele é uma exigência constitucional prevista no artigo 3º do preâmbulo da Constituição Federal. Ele anuncia os valores da liberdade, da igualdade, da segurança pública, dentre outros valores. Ele visa proteger a criança, ele visa proteger a integridade física e mental, emocional dessa criança. Só que para isso, a apenada ela tem que ter cumprido 1/8 da pena, ela tem que ser ré primária, ela tem que ter bons antecedentes, ela não pode ter cometido crime com violência ou grave ameaça contra próprio filho ou contra terceiro, e ela não pode integrar organização criminosa. A Justiça de Santa Catarina negou o pedido de progressão de regime porque a presa não teria comprovado ser indispensável aos cuidados da criança. Contudo, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca concluiu que são presumíveis as necessidades de cuidados maternais a um filho menor de 12 anos, ainda que este não esteja sob a guarda direta da mãe. O magistrado ressaltou que a proteção integral dos filhos decorre do princípio da fraternidade, previsto na Constituição Federal. O compositor Aldir Blanc morreu nesta segunda-feira por complicações da Covid-19. O artista tinha 73 anos de idade e foi diagnosticado com o novo coronavírus em 22 de abril. Aldir Blanc foi médico, poeta, escritor e jornalista. Teve sua carreira marcada pelo engajamento nas lutas da população brasileira. Ajudou a compor um dos maiores hinos da redemocratização do Brasil. Chupavam manchas torturadas. Ainda não há informações sobre o enterro e velório do compositor, mas por ele ter sido vítima do novo coronavírus, a cerimônia de despedida deverá ser rápida e reservada. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Mas não se esqueça, mande o seu recado ou sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp 61 99260 6116. E já a gente tem um novo encontro no programa Especial Coronavírus. Eu espero você. Até lá.